Função de primeiro grau. Nós já estamos na nossa aula 3. Nessa aula nós iremos aprender a determinar os coeficientes. Quais coeficientes, professor? Nós temos o coeficiente angular e nós temos o coeficiente linear. Antes de mais nada, antes da gente começar a nossa aula, lembrem-se, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas de WhatsApp, ok? Posso contar com você? Massa! Então bora passar aqui. O que é necessário para construir uma reta? Seguinte, você lembra quando seu professor ou professora de matemática, lá no seu ensino fundamental ou até mesmo no seu ensino médio, tratou com você um assunto chamado de geometria? Na geometria, ela trouxe um conceito interessante para você. O que é necessário para construir uma reta? E ele levou você a uma reflexão. Será que é somente uma régua? Não. Uma régua, claro, é importante para a construção de uma reta. Porém, matematicamente, de uma forma conceitual, para a gente construir uma reta, é necessário o quê? Somente, conforme vocês já estão vendo, 2 pontos. Somente 2 pontos é a condição necessária e suficiente para que nós possamos conhecer uma reta. Então tá aí, justamente, agora eu posso traçar essa reta. E tem mais. Por uma reta, nós temos infinitos pontos, passam por ela infinitos pontos. Tudo bem? Pronto. Após relembrar esses conceitos iniciais lá da geometria, podemos, enfim, começar a nossa aula, que é determinação dos coeficientes. Seguinte, nós temos coeficiente angular, nós temos coeficiente linear, e nós temos aqui a equação da reta, que é y igual a ax mais b. Esse valor destacado em A é justamente chamado de coeficiente angular, e o valor destacado em B é chamado de coeficiente linear. Nós podemos ter valores ou positivo, ou negativo, ou zero, tanto para o linear quanto para o angular. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo prático para vocês, um gráfico. Esse gráfico, existem características que já nós podemos tratar com vocês. O seguinte, relembrando a aula 2, que é a aula onde a gente aprendeu o que é par ordenado, que existe no par ordenado uma ordem. A partir daí, eu posso estabelecer 2 pontos aqui. O ponto 1, que eu chamei de A, e o ponto 2, que eu chamei de B. Qual que é o par ordenado do ponto A? O par ordenado do ponto A são os valores 3 e 1. E o par ordenado do ponto B são os valores 0 e 3. Isso quer dizer que para x igual a 0, y igual a 3. Assim como no ponto A, para x igual a 3, o y vai ser igual a 1. Então vamos lá. Partindo agora aqui, joguei o gráfico um pouquinho mais para o lado. Olha só o seguinte. Eu vou montar 2 equações. Cada ponto vai ter a sua equação. A equação do ponto A vai ser 1 igual a vezes 3 mais B. Quem é x, eu joguei no lugar do x. Quem é y, eu joguei no lugar do y. Professor, pera aí, que eu meio que tive uma dúvida agora. Você está em dúvida? Não se preocupe. Está tudo minuciosamente explicado na aula 2, aqui de função de primeiro grau. Assista lá que está tudo detalhado para você. A segunda equação aqui, o y vale 3, o x vale 0. Portanto, basta substituir na equação principal. A partir de agora, eu formei o quê? Um sistema. Montando um sistema. Esse sistema está muito fácil. Por quê? Quanto que é A vezes 0? É 0. Logo, eu posso dizer que B igual a 3. Agora, quero tratar um negócio interessante com você. Eu fiz toda essa conta aqui para provar que o B igual a 3. Digo mais, não havia necessidade alguma.
Se eu tivesse fazendo uma prova de Enem, ou de Instituto Federal, ou de concurso, eu iria olhar aqui para esse gráfico e já dizer B é igual a 3, sem necessidade de nenhum cálculo. Por quê, professor? Porque é exatamente assim que se caracteriza o valor de B. Onde a reta passa pelo eixo Y e cruza, este é o valor de B. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer para você. Pronto, consigo. Aqui. Pronto, aqui ó. Vocês estão vendo? Esse é exatamente aqui o valor de B. Se essa mesma reta cruzasse aqui no 5, pronto, o valor de B seria igual a 5. Se cruzasse aqui no menos 2, se a reta fosse se cruzasse no menos 2, o valor de B seria igual a menos 2. Ok? Deixa eu ver. Pronto, joguei agora aqui para cima, tá? Sem prejuízo nenhum. Não fiz nada ainda não. Só joguei a equação 1 ali para cima. Pronto, jogando para cima, olha só. Quanto que vale B? O B vale 3. No lugar do B, portanto, eu vou substituir aqui pelo 3. Aqui, ó, o valor de B é igual a 3. Então, é só substituir. Agora, eu faço o quê? Esse 3 está desse lado. Olha a igualdade aqui. Está desse lado da igualdade. Eu vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Logo, vai ficar 1 menos 3. Quanto que é 1 menos 3? Dá menos 2. Se menos 2 é igual a 3A, eu posso dizer que 3A é igual a menos 2. Portanto, o A vai ser igual a menos 2 terços. Então, vai ficar agora, o A vai ser igual a menos 2 terços. Pronto, diante dessa situação, até joguei um pouquinho para o lado aqui, e vou puxar um quadro negro aqui para vocês. Por que eu fiz isso? Porque agora sim, eu posso dizer que a equação da reta é igual a y igual a menos 2 terços de x, mais 3, conforme vocês estão aí vendo. Tudo bem? Então, acabamos de determinar os coeficientes A e o coeficiente B. O coeficiente A é o coeficiente, eu vou falar lá na frente, mas eu já posso dizer agora, observe que é o coeficiente negativo. Se é negativo, essa reta aqui vai ser uma reta decrescente. Tudo bem? Bora seguir. Pronto. Vamos lá. Determinação dos coeficientes ainda, né? A gente está falando. E agora eu vou dizer o seguinte. Assim como o valor de B não houve necessidade de fórmula, o valor de A houve necessidade fazendo por sistema, mas não precisava fazer por sistema. Existe uma fórmula para você determinar o coeficiente A. Essa fórmula é delta y sobre delta x. O que é delta para a matemática e até para a própria física? Delta significa variação. Então, o valor do coeficiente A é igual à variação de y sobre a variação de x. O que é variação? É o valor final menos o valor inicial. Tudo bem? Então, qual que é o valor final do y? 1 menos, qual que é o valor final do x? Do y, perdão. 3 sobre, qual que é o valor final do x? 3. Qual que é o valor final inicial do x? 0. 1 menos 3, menos 2. 3 menos 0, 3. Então, vai ficar menos 2 terços. Rapidamente, a gente poderia perfeitamente chegar no valor de A e fazer a conclusão, qual que seria a equação da reta. Ok? Agora, voltemos aqui. Seguinte, o valor de A interfere se a reta é crescente, decrescente ou até mesmo constante. A reta da equação vai ser crescente quando A for maior do que zero, ou seja, quando A for positivo. Então, da sua esquerda para a sua direita, você constrói uma reta e ela vai crescer. Quando o A for menor do que zero, ou seja, o A for negativo, da sua esquerda para a sua direita, a reta vai decrescer. Se vai decrescer, caracterizando assim como decrescente.
E quando A for igual a zero, eu coloquei dois exemplos aí. Uma equação y igual a 4 e y igual a menos 3. Como é que vai ficar se o A for igual a zero? O que é constante, professor? Constante quer dizer que é paralela ao eixo x. As retas que vocês estão vendo estão paralelas ao eixo x. Nem cresce e nem decresce. Fica exatamente paralela. Isso quer dizer o quê? Elas estão em função? Sim, estão em função, mas, digamos, não interferem na reta. Independente do valor do x, o valor do y sempre vai permanecer constante. No exemplo aí de cima, y igual a 4, né? Se o x valer 0, o y vai valer 4. Se o x valer 5, o y vai valer 4. Se o x valer 10, o y vai valer 4. Não importa o valor do x, sempre o valor do y vai ter o mesmo valor. Ok? Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Parece uma aula simples, mas foi uma aula muito importante para você aprender a determinar os coeficientes, tanto o angular quanto o linear. Portanto, bons estudos aí para vocês e até a próxima. Até mais.